Olá a todos os amantes da ficção científica, prontos para mais um mergulho profundo. Hoje vamos explorar a adaptação cinematográfica de 1984 do livro 1984 de George Orwell. Foi uma obra-prima da distopia, sem dúvida. E vamos focar em três aspectos-chave: o Grande Irmão, o estado opressivo da Oceania e o conceito intrigante do sexo como ato de rebelião. Ótimas escolhas. Começando então pelo Grande Irmão, o que te fascina nesse personagem? A onipresença dele. É como se seus olhos nos seguissem por toda parte, transmitindo a constante sensação de vigilância. Exato. Aqueles cartazes espalhados pela cidade, as telas, o Grande Irmão está te observando. É de arrepiar. Totalmente. E essa fase, aliás, levanta a questão. Até que ponto a nossa privacidade está realmente protegida? Uma pergunta mais atual do que nunca. O filme de 84 nos coloca em uma sociedade onde a privacidade simplesmente não existe. As teletelas em todos os lares, transmitindo propaganda e monitorando cada movimento, é assustador. Sem dúvida. E o Grande Irmão, mesmo sem nunca o vermos diretamente, é a personificação desse controle absoluto. Totalmente. E a Oceania em si, né? Um exemplo extremo de Estado totalitário com um partido controlando tudo. É verdade. Informação, linguagem, até os pensamentos. Como o filme retrata essa opressão? Através da estética, principalmente. Cores frias, cenários cinzas, arquitetura brutalista. Tudo cria uma atmosfera claustrofóbica. Faz sentido. E as pessoas, todas iguais, uniformizadas, sem espaço para individualidade. Exatamente. Qualquer desvio da norma é punido severamente. E a nova língua, que ferramenta poderosa de controle mental. É verdade. Reduzir o vocabulário e eliminar palavras para controlar o pensamento. É a manipulação da linguagem a serviço do poder, em sua forma mais pura. Assustador, né? E quando a linguagem não basta, entra o Ministério do Amor, com a tortura física e psicológica. O Ministério do Amor, que ironicamente representa tudo, menos amor. Que nome, né? É verdade. E a Sala 101, onde Winston enfrenta seu maior medo, é o ápice do terror psicológico. É de partir o coração ver como Winston, que buscava liberdade e individualidade, é completamente quebrado pelo sistema. É verdade. E nos faz pensar. Até que ponto resistiríamos se nossos medos mais profundos fossem explorados? É uma pergunta difícil. A fragilidade humana diante da tortura é um dos temas mais perturbadores do filme. Sem dúvida. Winston, de rebelde em potencial, se torna um servo obediente. Que final trágico. Triste. Mas ao mesmo tempo nos faz refletir sobre a importância de lutar pelos nossos valores, mesmo quando parece impossível. Concordo plenamente. E em meio a essa opressão, surge um elemento inusitado, o sexo como forma de rebelião. É mesmo. Em 1984, o partido controla tudo, inclusive o sexo. Prazer é visto como uma ameaça e só se permite procriar. É nesse contexto que surge o relacionamento de Winston e Julia, um ato de desafio contra esse controle. Totalmente. O amor e o desejo se tornam armas contra a opressão, uma forma de afirmar a individualidade. Aliás, a que custo, né? O partido não tolera a dissidência. Infelizmente, o romance é descoberto e eles são presos, torturados e forçados a trair um ao outro. Te partiu o coração. E a cena do reencontro depois da tortura é ainda mais devastadora. Ambos transformados em cascas vazias. O que nos diz isso sobre o poder do Estado? Que lhe pode destruir até os sentimentos mais profundos. É um final trágico que nos deixa impotentes. Mas também nos faz questionar. O que podemos fazer para evitar que esse futuro distópico se torne realidade? Boa pergunta. Acho que essa é a reflexão que fica. É verdade, essa busca pela liberdade individual é constantemente desafiada. Em 1984 me fascina, sabe, pela forma como o partido manipula a história para controlar o presente. Nossa, sim. O Ministério da Verdade, onde Winston trabalha. Reescrever a história, apagando o que não convém. Exatamente. É assustador pensar como a verdade pode ser distorcida a favor de interesses políticos. Demais. E o duplo pensar. Aceitar ideias contraditórias ao mesmo tempo. Como se a mente fosse condicionada a aceitar qualquer absurdo. Totalmente. Tipo, no filme, quando os cidadãos comemoram a mudança de inimigo numa guerra sem questionar nada. É verdade. A manipulação é tão profunda que as pessoas perdem a noção do que é real. A verdade se torna, sei lá, um instrumento. É isso. E o O'Brien, o mestre da manipulação, ele engana o Winston fazendo acreditar que é um rebelde também. Nossa, o O'Brien é um personagem tão complexo, né? Assustador e fascinante ao mesmo tempo. Verdade. Ele representa a face mais cruel do poder. A capacidade de se infiltrar, gerar confiança e depois trair. Exato. E a cena da tortura. Que intensidade. Ele destrói a ilusão do Winston, mostrando que o partido é onipotente. Ele partiu o coração, né? Mostra como o poder corrompe. O O'Brien acredita piamente na ideologia do partido, custe o que custar. E a figura do grande irmão, sempre presente, observando tudo, reforça essa sensação de impotência, né? Como se não houvesse escapatória. Sem dúvida. O grande irmão é o símbolo máximo do controle. Ele personifica o estado onipresente que tudo controla. É sufocante. Mas
Mesmo nesse mundo opressivo, ainda existe a chama da resistência, o Winston e a Julia, mesmo com todos os riscos. Sim, é inspirador. Eles buscam um espaço de liberdade, de amor, em meio a tanta escuridão. E o ato de fazerem amor se torna um ato de rebelião. É como se recuperassem o controle sobre seus corpos e desejos. Que lindo isso. O amor e o desejo como armas contra a opressão. Uma forma de resistência, de afirmar a individualidade. É emocionante, mas a gente sabe, né? Essa rebelião tem um preço. E a cena da prisão é de tirar o fôlego. Nossa, sim. O mundo deles desmorona ali, diante dos nossos olhos. É a prova de que o partido não tolera nenhum tipo de dissidência. E a tortura na sala 101 é a representação máxima da crueldade do regime. Winston confronta seus medos mais profundos. É terrível. A sala 101 é o lugar onde a individualidade é esmagada. O Winston, antes um rebelde em potencial, se torna um fantoche do partido. É um final trágico, que nos deixa impotentes diante do totalitarismo. Mas 1984 é mais do que uma história de derrota, né? Com certeza. É um alerta, um chamado para que a gente fique atento aos sinais de autoritarismo e lute pela liberdade individual. Verdade. O filme nos mostra o que acontece quando o poder se torna absoluto, quando a liberdade é suprimida, o pensamento crítico silenciado. E por isso, 1984 continua tão relevante. A vigilância, a manipulação, tudo isso está mais presente do que nunca. É verdade. O filme nos lembra da importância de questionar, de defender a liberdade de expressão, de lutar por um mundo mais justo. E a arte, né? Que papel importante ela tem nessa luta? O partido controla tudo em 1984, mas será que a arte pode ser uma arma? Que pergunta. Arte autêntica, que expressa a individualidade, é verdade. Pode sim desafiar as narrativas dominantes. Concordo. Mesmo em 1984, vemos isso na poesia, nos objetos antigos. Pequenos atos de rebeldia que mostram que a chama da humanidade não se apaga. É verdade. Essa chama que a gente tem que manter acesa, lutando por um futuro onde a liberdade seja valorizada, protegida. E 1984 nos confronta com questões profundas sobre a gente, sobre o poder, sobre a liberdade. É um filme que nos faz pensar, questionar. E agir. 1984 é um chamado à ação, um lembrete de que a luta pela liberdade é constante. E chegamos à parte final da nossa imersão em 1984. Depois de explorarmos horrores da Oceania e a luta do Winston, fica a pergunta. Será que a distopia de Orwell está tão distante da nossa realidade? É a pergunta que não sai da minha cabeça. O livro foi escrito há décadas, mas a vigilância, o controle da informação, parece mais relevante do que nunca. O que te preocupa mais? A onipresença da tecnologia, câmeras, algoritmos, assistentes virtuais. Orwell previu essa invasão tecnológica com uma precisão assustadora. Nossa, é verdade? O grande irmão onividente parece cada vez mais plausível. Mas a comparação é justa. Afinal, usamos a internet por vontade própria. Sim, mas até que ponto essa escolha é livre? A pressão para estar online, compartilhar, consumir é enorme e a desinformação. As fake news. Orwell alertou sobre o controle da narrativa. E hoje vemos isso acontecendo em tempo real. Sem dúvida, a desinformação é uma ameaça real à democracia. E o que podemos fazer para nos proteger? Como evitar que a profecia de Orwell se concretize? Acho que a chave é o senso crítico. Questionar informações, buscar diferentes fontes, verificar os fatos. A educação para a mídia é fundamental. Concordo. Precisamos ser mais conscientes do poder da informação. Mas 1984 não é só sobre controle e vigilância, né? O que mais podemos aprender com a obra? 1984 nos mostra que a liberdade individual é frágil e precisa ser defendida. O partido quer controlar tudo. Ações, pensamentos, sentimentos, amor, criatividade, esperança. Tudo é visto como ameaça. Nossa, que fora. E a mensagem? A liberdade não é um presente, é uma conquista. Uma conquista que exige vigilância e coragem. Que mensagem poderosa. E o final do livro tão devastador. Qual a mensagem do Orwell com a derrota do Winston? O final é realmente sombrio. O Winston é torturado, reeducado, até amar o grande irmão. Uma visão pessimista sobre a resistência ao poder. Entendo. Mas talvez haja outra leitura, né? Talvez não seja uma previsão, mas um alerta. É isso. O final como um alerta. Mostrando as consequências da opressão ou a nos convidar a lutar contra o autoritarismo. 1984 nos confronta com questões profundas sobre a humanidade, o poder, a liberdade. Com o chamado à ação, um lembrete de que a luta pela liberdade exige vigilância, coragem e esperança. E é com essa mensagem de esperança que encerramos nossa imersão. Que 1984 nos inspire a defender a liberdade, o pensamento crítico e a busca por um mundo mais justo. Obrigado por nos guiar nessa jornada. E a você, ouvinte, o convite para continuar essa reflexão. Até a próxima.